Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Como estão as coisas? Como você está psicologicamente frente a essa pandemia que nos atinge nesses dias? Que o Senhor esteja contigo, que o Senhor esteja te dando coragem, que o Senhor esteja movendo-se a seu favor e dando a você o equilíbrio que você tanto precisa. Porque eu encontro com pessoas sempre com medo, apavoradas, pessoas ansiosas, pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão se movendo, estudando, fazendo o que tem que ser feito, mas estão assim com aquele sentimento opressivo, angustiante do medo. Domine-se, busque aquilo que Deus tem para você. Através do Espírito Santo você tem os frutos do Espírito. Você recebendo, crendo fielmente no Senhor, Ele envia para você o seu Espírito Santo. E ao enviá-lo, você tem então um espírito de coragem, de determinação. Fisicamente nós continuamos o mesmo. Então nós temos que usar máscara, nós temos que usar álcool gel, nós temos que nos precaver com aglomerações que não tem entendimento porque que elas estão ali, às vezes simplesmente para poder comemorar alguma coisa. Devemos ser prudentes. A prudência vai te ajudar, mas o medo vai te paralisar. Então use aquilo que Deus tem à sua disposição. Dá uma lida lá em Gálatas 5, 22 e 23. Qualquer dia estaremos ministrando sobre isso dentro do mês de maio, porquanto é o mês do Espírito Santo. E eu queria deixar essa breve mensagem para você. Tenha coragem, tenha bom ânimo, seja corajoso mediante essas situações que estão aí, para que você realmente não se paralise completamente. Amém? Nós somos da Igreja do Evangelho Quadrangular, de Conselheiro Lafayette, no bairro São Dimas. Também temos uma igreja para crianças juniores no bairro Expedicionários. E temos uma segunda congregação em Catas Altas da Noruega, as quais eu represento aqui. E é esse povo que está ligado comigo. Vamos agora à palavra de hoje. O que o Senhor tem para nós? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, capítulo 50. É o primeiro livro da Bíblia. Amém? Que o Espírito Santo tenha liberdade e me use para falar com você nesse dia. O tema é eliminando a desordem. Te preparando, imagine que você tem uma viagem para fazer. E você, antes dessa viagem, você janta ou você almoça e não dá tempo de armar a cozinha. Você toma banho porque você correu o dia inteiro, aí você toma banho e deixa o quarto em desordem, o banheiro em desordem e viaja. Vamos falar só disso. Quando você chega, geralmente cansado e muitas vezes fora de hora, você chega e está tudo em desordem. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que eliminar a desordem. Você vai ter que achar forças onde não tem, para poder reorganizar. Agora traz isso para a sua vida. Traz isso para a sua vida pessoal, sabendo que qualquer um de nós é pecador, qualquer um de nós é falho, qualquer um de nós peca olhando, ouvindo, falando, pensando, tendo atitudes indevidas e inconsequentes, cobiçando aquilo que nós não deveríamos cobiçar e às vezes trabalhando até com corrupção, nos deixando levar pelas coisas materiais. É muita coisa, né? E isso causa desordem. E muitas vezes essa desordem fica presa na pessoa do ser humano, assim como a desordem está lá na casa. Enquanto você não voltar da viagem, você não vai poder organizar. Então eu estou te chamando a uma volta para dentro de si mesmo, para eliminar a desordem mais poderosa que trabalha contra eu e você.
Vamos ver então Gênesis 50, versículo 15 a 21. Vamos ver os exemplos que a Bíblia nos dá. Mas eu não vou estender nos exemplos para não te confundir. Eu vou focar. Vendo que seu pai estava morto, comentaram entre si os irmãos de José: e se José for nos tratar como inimigos e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos no passado? Presta atenção. E se José for nos tratar como inimigos e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos no passado? Cabe aqui uma pouca de explicação, mas é preciso que você leia a Bíblia. José tinha irmãos. E José, quando ainda muito jovem, ele teve sonhos em que ele via seus pais e irmãos se inclinando diante dele, reverenciando-o. Mas ele era o mais novo. Ele era o filho da velhice de seu pai, por isso o pai tinha por ele um apreço muito especial. E José era extremamente obediente, humilde. José cumpria todas as ordens do pai, e aquilo irritava tremendamente aos seus irmãos. José, ele expôs os sonhos para os seus irmãos. Primeira coisa que nós aprendemos é que os sonhos que nós temos são nossos, são dados a nós. E esses sonhos devem ser trabalhados. Você deve agregar-se a pessoas que sonham junto com você, para não virar um pesadelo. Entretanto, quando você divide seus sonhos com aqueles que não vão estar junto de ti, trabalhando com você, você arranjou um problema muito sério. Você gerou naquelas pessoas, ainda que sejam irmãos, e aqui também cumpre-se a palavra, os principais inimigos do homem serão os da sua própria casa. Você vai gerar inveja das pessoas. Por que ele tem sonhos e eu não tenho? Por que essa visão de ele ser alguém muito importante e a gente aqui só tem o pão de cada dia? E aí começam as murmurações, as queixas, as reclamações e as atitudes erradas. Os irmãos de José deram um jeito de matá-lo, mas no último instante, agindo Deus, e impedidos por um dos irmãos, ao invés de matá-lo, eles o venderam como escravo. E a história de José vai sendo mudada, até que ele chegue a governador do Egito. Uma grande fome vem sobre a terra. E ele foi orientado por Deus a dar a solução. E então aquele que era o comandante maior do Egito, o faraó, elevou José a uma posição tão tremenda que agora ele era o governador do Egito. Ninguém se movia, inclusive o faraó, se José não orientasse. Todo o mundo daquela época veio ao Egito comprar alimentos. Porque se você não come, você morre. E a seca pegou o mundo inteiro conhecido. Agora chegam os irmãos de José para comprar. E José reconheceu-os e começou a trabalhar com eles. Inicialmente com propósitos bem errados. Mas o coração de José foi quebrantando. E José perdoou os seus irmãos. José perdoou a maldade dos seus irmãos. José se dispôs a ajudar os seus irmãos, a acolhê-los, a apoiá-los. Mas os irmãos de José achavam que isso estava acontecendo por causa do pai, que o pai era o escudo deles. Queridos, o nosso escudo é Deus. Você pode se esconder atrás de quem você quiser. Você vai ser encontrado e aí as suas culpas virão à tona. Mas quando você vai ao próprio Senhor, ao Deus da glória,
ao Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando você vai a Ele no nome de Jesus, crendo, sem duvidar, confessando os seus pecados, procurando sair fora, abandonar mesmo os pecados, porque o senhor falou procurando? Porque alguns relutam, alguns têm dificuldade, alguns têm que passar por tratamentos, alguns têm que passar por clínicas, leva tempo para alguns, mas outros podem dizer não, e acabou. Uma vez que você age assim, o Senhor é contigo, de uma forma ou de outra Ele estará contigo e te dará a vitória. Mas os irmãos de José estavam confiando no seu pai, Jacó, e Jacó morre. Agora, aquela parede de proteção desaparece, e eles entram em pânico. Por quê? Porque eles não tinham observado que José os tinha perdoado. Eles não tinham confiança naquele perdão, naquele tratamento agradável e abençoado que José dava a eles. Pensaram, agora nosso pai morreu, ele vai se voltar contra nós. Eles se lembraram das suas culpas, talvez porque eles não confessaram o seu pecado. Certamente porque eles não confessaram os seus pecados. Certamente porque eles não haviam se arrependido de lançar José numa situação de dor e sofrimento e até mesmo de morte. Ele fora vendido como escravo. Isso não é bom. Anos e anos se passam, anos e anos de uma separação absurda que aconteceu na vida de José, particularmente com seu pai. Os dois se amavam muito, se entendiam por demais. O sofrimento de Jacó foi terrível. Agora vemos a família reunida no Egito, numa terra chamada Terra de Golfer, que era uma terra assim, próspera, agradável, até o clima era um pouco diferente do clima do próprio Egito. Era algo assim sobrenatural, próximo às águas, era uma terra abundante. E os irmãos de José se veem numa situação terrível. Vamos ler um pouco mais. Versículo 16, Gênesis 50. Por isso mandaram um recado a José nestes termos: antes de morrer, teu pai, eles não falam nosso pai, nos ordenou que lhe revelássemos este seu desejo. Assim falareis a José: perdoa a teus irmãos seu crime e seu pecado, todo o mal que te fizeram. Agora, pois, queiras tu perdoar os erros e os pecados dos servos do Deus de teu pai. E José muito se comoveu e chorou diante das palavras que seus irmãos lhe enviaram. Logo em seguida, chegaram seus próprios irmãos e, lançando-se a seus pés, cumprindo o sonho, suplicaram: eis-nos aqui como teus escravos. Os sonhos de José, quando criança, agora se tornam realidade. No entanto, José lhes assegurou: não tenhais qualquer receio. Acaso estou eu no lugar de Deus? O mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bom. Olha que coisa sobrenatural, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de nossos olhos: salvar a vida de um povo numeroso. José alega para eles no versículo 20 que o plano maligno dos irmãos era um propósito de Deus para mudar a história de José e salvar a nação de Israel. Aleluia! A aplicação espiritual dessas passagens é: não permaneça ligado às antigas ofensas. Liberte-se dos pecados antigos. Eles são, na verdade, uma prisão. Nós devemos liberar a nossa mente. Sabe por quê? Vamos lá em João 8. Evangelho de João, capítulo 8.
versículo 31 até o 36, diz assim, achou? Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus não falava de uma libertação física, mas a mesma libertação que os irmãos dele, séculos atrás, os irmãos José, necessitavam. A libertação da culpa de pecados antigos. A prática pecaminosa, quem vem lá de trás, arrastada junto ao ser humano até os dias atuais da vida dele. Vamos prosseguir. Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Qual que era o problema dos irmãos José? E talvez seja o problema de alguém que me ouve. Está preso nos pecados antigos. Está preso na prática também de antigos pecados. Liberte-se, conhecendo a verdade, permanecendo na palavra. Ela liberta. Porque o escravo não fica em casa para sempre, disse Jesus, mas o filho permanece para sempre. Deixe de ser escravo do pecado, seja livre em Jesus Cristo, e Deus te acolherá como filho. Glória a Deus. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. A desordem de nossas vidas começa quando estamos guardando um sentimento mau. Isto gera peso, angústia, dor. Isso causa doenças, desconforto consigo mesmo. Você está sempre se culpando. Além de perdoar o próximo, é necessário perdoar a si mesmo para haver uma libertação completa. Sabe de uma coisa? Joga fora. Se livra desse mal antigo. Isso está entulhando a sua vida. Isso está todo dia te chamando a atenção. É como se você não conseguisse avançar. Os dias são contados, as semanas passam, os meses mudam, os anos se revezam. Mas uma coisa eu te digo, você não se liberta. Porque você está carregando esse peso, esse fardo horroroso com você. Sabe o que Jesus disse? Vinde a mim, vós que estáis cansados de carregar pecados, de praticar pecados, e oprimidos por causa disso. Entregue a mim o teu fardo pesado, e eu vos darei um fardo leve e suave. Um fardo de libertação. Aleluia! Muitos de nós não entendem que o Senhor Jesus nos libertou. O sangue derramado na cruz do Calvário foi o preço pelos nossos pecados, querido. Então por que eu hoje tenho que estar pecando? Eu não tenho que estar pecando. Eu peco, você peca, qualquer um ser humano peca. Mas nós não podemos ficar presos no pecado. Confessar, abandonar, se arrepender, prosseguir. Os irmãos José lutaram com isto, lembrando de suas maldades e pecados contra seu irmão. Isso se torna uma prisão horrível. Que agora era governador do Egito. Temeram por suas vidas de seus filhos e familiares. Por quê? Porque a culpa ainda era muito forte na mente e no coração deles. Oprimia a alma. O fardo era muito pesado. Não é interessante? José os havia recebido com amor, com benevolência e compaixão. Em verdade, José os havia perdoado totalmente.
não possuindo sentimentos de perseguição ou vingança em seu coração. Era o direito dele, porque aqui nesse mundo nós achamos que temos direito de vingar. Todo filme que faz sucesso, os filmes em geral, mostram cenas contínuas de vingança, 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 vingança. Acaba que a gente traz isso para a nossa vida. Isso vai nos destruir. Tem um provérbio mundano que diz: quem bate, esquece. Quem apanha, não. José apanhou, queridos, e muito dos seus irmãos. Entretanto, perdoou e esqueceu o mal recebido. O coração dele estava limpo. Limpo de toda a maldade. Já seus irmãos viviam o horror de seus pecados praticados, pois não estavam permanecendo na palavra do Senhor. Eles estavam permanecendo sobre uma cobertura falsa, escondendo atrás de algo. Não faça isso. Deus vê todas as coisas, sabe de tudo, e é melhor você se abrir com Ele. Não é com o próximo, é com Ele. Porque se você se abre com alguém, às vezes depois aquilo vai ser usado contra você. E tem gente muito covarde nesse mundo. Gente traidora mesmo. Que às vezes você confia numa situação íntima sua e depois aquilo começa a se espalhar. Maldito o homem que confia no homem. Então confia no Senhor, porque Ele não nos abandona. Vejamos então, a verdadeira liberdade surge quando confessamos as nossas culpas a Deus, queridos. Ele as perdoa. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Os irmãos José não conheciam isso, e se conheciam, não criam o suficiente, logo carregavam o peso da culpa. Já tendo sido perdoados por José e já tendo sido perdoados por Deus, porque já haviam sido passados aí cerca de 17 anos e já tinha sido tempo suficiente para Deus tratar com cada um deles. E Deus o faz, não falha. Ele corrige o filho que ama. Os irmãos José lutaram com isso, mas lutaram para perder. Lembra disso? O Senhor responde, nos afastando das nossas transgressões. Salmo 103, versículo 12. Quanto distância? Quanto dista o Oriente do Ocidente? É muita coisa. Assim também Ele afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. É preciso confessar. É preciso crer. Porque infelizmente eu gostaria de pregar para quem não peca, mas aí eu nunca vou poder pregar, porque eu sou um pecador. Então eu, como pecador, só posso pregar para quem peca. E se você é um pecador como eu, nós podemos juntos melhorar os nossos caminhos, depositando no Senhor a nossa confiança inteira, e ir abandonando as práticas malignas e crendo que Ele é capaz de nos perdoar. Um amor tão lindo assim, nós não vamos encontrar com ninguém. Confie, pois é Ele que nos perdoa de todos os nossos pecados. Eu posso pedir perdão para alguém que eu ofendi e essa pessoa liberar o perdão para mim, mas é importante que eu peça perdão a Deus por ter ofendido aquela pessoa, porque cada ser humano é a imagem e semelhança de Deus, e naturalmente ofendendo ao outro, eu ofendo a Deus. Não amando o outro, eu estou deixando de amar a Deus. E quando eu me resgato com o outro através da bondade e da misericórdia que aquela pessoa libera para mim,
eu preciso também me resgatar com o Senhor desta pessoa, com o Senhor da criação, em nome de Jesus. Nos resgata da maldade e nos coroa, porque uma vez que você sai da opressão, o Senhor vai tirar a correção que Ele mandou. E a correção pode vir de muitas formas: problemas financeiros, problemas de saúde, problemas conjugais, problemas familiares, diretamente problemas com os filhos, problemas profissionais. Pode vir tanta coisa que não dá nem para explicar. Todos os nossos... confie, pois é Ele que nos perdoa de todos os nossos pecados, nos resgata da maldade e nos coroa com saúde, paz, longanimidade, paciência, né? Amor e misericórdia, conforme o Salmo 103 também, versículo 3 e 4. Diz assim: é Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Esse é o nosso Deus. Ah, mas eu não suportei a dor, o sofrimento, eu fui envergonhado diante de todo mundo. Deus resgata todas as coisas. Eu já pequei. Hoje mesmo devo ter pecado várias vezes, seja no pensar, no olhar, no falar. Mas eu te digo, quando o Senhor corrige, Ele restaura todas as coisas, dando-nos a oportunidade da libertação e do prosseguimento, livres do peso, da angústia do pecado, da culpa, para que nós sejamos sempre aqueles que dão testemunho em Cristo de uma nova criatura. Glória a Deus. Miqueias ainda nos afirma no capítulo 7, versículo 19: de novo terás compaixão de nós. De novo, porque ele sabia que nós pecamos e no outro dia, ou logo depois pecamos, ou umas horas depois pecamos. Então ele diz com grande sabedoria: de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas malignidades e atirarás os nossos pecados nas profundezas do mar. Vai lá e busca. É possível? Não. Se Deus é capaz de nos perdoar com tanto amor e compaixão, a ponto de lançar os nossos pecados em um lugar que é impossível de se alcançar, por que eu tenho que ficar lembrando dos meus pecados? Por que eu tenho que ficar me culpando pelos erros que eu cometi tempos atrás, dias atrás, momentos atrás? Por que alguém vai ter poder para se levantar e dizer: pequei com ele, ele pecou contra mim, ele me deu prejuízo? O prejuízo é bom se resgatar, mas a maioria dos pecados não é prejuízo. É prejuízo moral, prejuízo espiritual, prejuízo financeiro. É, na realidade, ações ou falta delas que levam o outro ao sofrimento. Então acaba que seja prejuízo mesmo. Então nós temos que reparar isso diante do outro, diante de Deus. Você tem essa coragem? Faça isso. E se alguém se levantar, não se preocupa não, vai levantar para ser abatido. Porque você confiou em Deus, eu confiei em Deus. E nessa confiança Ele nos traz o livramento. Oh glória! Assim podemos afirmar: o Filho de Deus, Jesus Cristo, nos libertou verdadeiramente. Então vivamos livres do pecado. João 8,36 diz assim: aleluia. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Amados, permaneça na palavra de Deus. Melhor é não pecar. Tem muito pecado que a gente pode sentar na cadeirinha do pensamento e ver se é interessante entrar naquilo.
se dá para se livrar daquilo, se dá para passar sem beber aquele cálice maldito. E é por não pensar assim que eu e você erramos a maioria das vezes. Não permaneça de forma alguma ligado ao pecado do passado. Se você hoje está pecando com alguém, vá até essa pessoa, explica que você errou, assume a sua responsabilidade, pede perdão, perdoa essa pessoa também, não elimina essa pessoa do seu convívio, ajuda essa pessoa e vá até o Senhor e confesse a Ele. E resgate a sua alma da dor, do sofrimento, da angústia e da tristeza. Porque Deus tem preparado para você sempre coisas boas e maravilhosas. Isaías 55. Ele diz assim: eu sei os pensamentos que tenho sobre ti, pensamentos de paz e não de guerra. José deu garantias e demonstrações de seu perdão. Lê lá em Gênesis 45 para você ver. Mesmo assim, os irmãos dele continuavam angustiados com a culpa. Não fique assim. Mas entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Certamente Ele vai te provar que você está livre daquela culpa, daquelas ações malignas. E perdoe a si mesmo. E se tem alguém que você deve perdoar, perdoe. E não comente o pecado do próximo. Não seja maldito, mas seja bem-aventurado. Amém? Eu quero orar por você. O tema exige. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Como pecador, ó Pai, eu intercedo agora junto aos pecadores, pois pela sua graça sou ministro do Evangelho. Traga-nos, Senhor, a tua paz e não a guerra. Traga-nos, Senhor, até a tua disciplina, mas não nos lance fora da tua presença. Antes, renova o teu Santo Espírito em cada um de nós. Na prática da palavra, dizendo sobre os alicerces dela, sejamos cada um de nós bem-aventurados, libertos na mente, libertos no coração, libertos na alma, da culpa dos pecados que nós cometemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma última palavra. Se você está travando alguém que pecou contra você, age com bondade e libera o perdão, porque você também estará sendo liberto. Vamos agora tomar a nossa água? Que a água seja um ponto de contato para a cura da alma, do coração, da psique, das culpas, das incertezas, das tristezas, mas também das doenças físicas que atacam qualquer ser humano. Ninguém está livre disso. Pai, na autoridade do nome de Jesus, cada um, Senhor, com seu propósito, mediante o ponto de contato que é a água, seja respondido em nome do Senhor Jesus. Vamos beber? Glória a Deus. Graças a Deus que você possa usufruir dessa mensagem e possa saber que o Senhor te ama de forma tão integral que Ele te perdoa de todo e qualquer pecado. Deus seja louvado. Até domingo, se Deus assim nos permitir. A paz esteja contigo.